Você já ouviu as últimas palavras de Jesus na cruz, provavelmente mais de uma vez. Na missa da Sexta-feira Santa, na escola, num sermão, talvez no celular mesmo. Você ouviu e passou. É isso. É exatamente isso que me preocupa. Não é que você não soubesse, é que você soube e não percebeu que aquelas palavras foram ditas para você, pessoalmente, com o seu nome no destino, não para a humanidade em geral, não para um povo distante de 2000 anos atrás, para você que está aqui agora. E isso muda tudo. Meu nome é Padre Fábio, sou pároco há 18 anos, numa cidade do interior de São Paulo, e depois de 18 anos ouvindo confissões, visitando leitos de hospital, enterrando gente que amava a vida e gente que não sabia mais o que queria da vida, posso te dizer uma coisa com certeza. A maior tragédia espiritual que existe não é deixar de acreditar em Deus, é acreditar nele e não ouvi-lo. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve agora. E me diz nos comentários, qual dessas palavras de Jesus já tocou você de verdade? Ou qual nunca tocou, mas deveria ter tocado? Porque hoje vamos falar das 7 últimas palavras que Jesus disse antes de morrer. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuarmos. Essas palavras não são literatura religiosa, não são poesia sagrada, são recados, são ordens, são perguntas, são promessas. E cada uma delas foi dita na direção exata do tipo de vida que você está vivendo agora. Vou começar pelo que mais me incomoda. A maioria das pessoas que frequentam uma paróquia, e eu conheço isso de perto, 18 anos de perto, a maioria passa pela Semana Santa num estado que eu só consigo chamar de sonambulismo espiritual. Entra na missa, canta o que todo mundo canta, ouve as leituras, vai à comunhão, sai pela porta lateral com o celular na mão. E quando a Semana Santa acaba, a vida volta exatamente como era antes. Não mudou nada. Não mudou nada porque em nenhum momento aquelas palavras chegaram ao nível onde as coisas mudam de verdade. Não chegaram à consciência. Ficaram na superfície, bonitas, solenes, distantes. E aí vem a pergunta que eu me faço toda Sexta-feira Santa, há 18 anos. O que precisa acontecer para essas palavras deixarem de ser ornamento e virarem bisturi? Porque bisturi é o que elas são. Se você as ouvir de verdade, elas cortam. E o que elas cortam precisava ser cortado. Vamos à primeira. Jesus está pregado na cruz. Já foi espancado, já foi humilhado, já foi abandonado pelos amigos mais próximos que tinha. Está morrendo com dores que a medicina moderna ainda não consegue descrever completamente sem considerar tortura. E o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pensa comigo, você, agora mesmo, guarda mágoa de alguém? Uma palavra dita errada, uma traição que você não esqueceu, um silêncio que machucou mais do que qualquer briga. Pensa nessa pessoa. Pensa no que ela fez ou deixou de fazer. Jesus foi morto e pediu perdão para quem estava matando ele. Eu não vou suavizar isso. Não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que você tem que perdoar numa tarde e que vai se sentir bem depois. Não funciona assim. Mas preciso te perguntar uma coisa direta. Você está esperando que a pessoa que te machucou mereça o perdão para então perdoar? Porque se for isso, você vai esperar a vida toda. O perdão não é um sentimento que você aguarda chegar. É uma decisão que você toma antes de sentir qualquer coisa. Jesus tomou essa decisão enquanto o prego estava sendo fincado, não depois, durante. E olha o que ele diz na sequência. Porque não sabem o que fazem. Isso é lei e graça ao mesmo tempo. A lei é clara. Aqueles homens estavam cometendo o maior crime da história humana, matando Deus encarnado. Não tem crime maior do que esse. E a graça é o que Jesus faz com essa lei. Não a cancela, mas a transforma em misericórdia por conta da ignorância deles. Você sabe o que isso significa para você? Que talvez a pessoa que te feriu também não saiba completamente o que fez. Que talvez a ferida que você carrega seja real, mas a pessoa do outro lado não teve a dimensão do estrago. Isso não apaga o que aconteceu, mas abre uma porta, e por essa porta passa a sua liberdade. Não a dela, a sua, porque o perdão não liberta quem errou, liberta quem foi ferido. E se você ainda está preso naquilo, ainda está carregando aquilo, ainda acorda pensando naquilo, então você não está com raiva da pessoa. Você está em servidão a ela, e ela nem sabe. Isso me leva à segunda palavra. E aqui a coisa fica mais densa. Ao lado de Jesus, 2 condenados. Um o insulta, o outro faz a coisa mais corajosa que alguém faz no momento mais escuro da própria vida. Pede uma chance. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não depois de uma vida de penitência, não depois de anos consertando o que errou, não depois de provar que merecia. Hoje,
Esse homem morreu criminoso, morreu pregado numa cruz como punição do Estado romano, que não condenava inocentes à crucificação por acidente. Ele fez algo grave, e mesmo assim, naquele último segundo, com o pouco que tinha, ele se virou e pediu, e recebeu. Eu preciso que você pare aqui e pense em alguém que você ama e que se afastou da fé. Um filho, um irmão, um marido, uma amiga que um dia frequentou a igreja e hoje não quer nem ouvir falar. E você já desistiu? Já concluiu que não tem jeito? O segundo condenado tinha menos do que essa pessoa. Tinha um último fôlego e foi suficiente. A graça não tem prazo de validade. Tem urgência sim, mas não tem limite de quem pode receber. E essa palavra de Jesus na cruz é um aviso direto para quem acredita que já é tarde demais para o caso do outro ou para o próprio caso. Não é. Mas, e aqui vem a lei, olha o que o homem fez antes de receber a resposta. Ele reconheceu o próprio erro. Nós recebemos o que merecemos, mas esse homem não fez nada de errado. Ele não se comparou com Jesus para se justificar. Ele se reconheceu culpado e aí, a partir dali, pediu misericórdia. Isso é o exame de consciência em 2 frases. É o que a confissão pede. Não que você seja um monstro, não que você destrua a sua imagem diante de um padre, não que você sofra. Pede que você seja honesto, que você diga, fiz isso errado e sei que fiz. E aí vem a resposta. A terceira palavra é a que mais me emociona pessoalmente. E vou te contar por quê. Jesus está morrendo. Nesse momento, a maioria dos apóstolos sumiu. Pedro negou, Judas se matou, os outros fugiram, mas tem alguém que ficou. Tem a mãe dele, Maria, e tem João, o único que teve coragem de estar ali até o fim. E Jesus, mesmo morrendo, olha para baixo, vê a mãe e o discípulo e diz, mulher, eis aí o teu filho, e para o João, eis aí a tua mãe. Por que isso me emociona? Porque é a última coisa humana que Jesus faz antes de entrar na agonia final. Ele provê. Ele não deixa a mãe sem amparo. Ele não morre sem resolver o que precisava ser resolvido no plano humano. Tem gente que acha que a fé é uma fuga da responsabilidade. Que quem vive a espiritualidade fica alheio ao mundo real, às obrigações concretas, às pessoas de carne e osso ao redor. Jesus, no momento mais místico e mais doloroso da história, desmonta esse argumento. Ele cuida da mãe. E para você, isso é uma pergunta. De quem você está cuidando? Não em teoria, não em intenção, na prática. Você tem alguém ao seu redor que depende da sua presença, da sua atenção, do seu cuidado. E você está ausente? A ausência de corpo não é a única ausência. Tem gente que está em casa todo dia e está completamente ausente. Não olha nos olhos, não pergunta como está, não ouve de verdade. Está presente fisicamente e sumido em tudo que importa. Jesus estava morrendo e ainda assim estava presente. Essa é a lei. Você tem responsabilidade sobre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Não é escolha. E a graça é essa, que mesmo no momento de maior sofrimento, é possível estar presente. Possível. Exige escolha, exige força. Mas é possível. Agora, a quarta palavra, e essa é a mais difícil de ouvir, a que mais incomoda, a que muita gente prefere ignorar porque bate num lugar que a gente não gosta de admitir. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, o Filho de Deus, na cruz sente abandono. Você já sentiu que Deus não estava ali? Que você rezou e ninguém ouviu? Que o céu estava fechado, mudo, indiferente? Que a sua dor era real e a presença de Deus era teoria? É normal e Jesus sabe disso, porque ele viveu isso. Essa palavra de Jesus na cruz é o único momento em que a divindade e a humanidade entram em conflito visível dentro dele. É o peso completo de tudo que é humano. O abandono, a solidão, a ausência de resposta, sendo vivido pelo próprio Deus feito homem. E por que isso importa para você? Porque significa que Deus conhece o teu silêncio, não o silêncio do outro lado, o seu, o que você sente quando abre a boca para rezar e não sai nada, quando atravessa uma semana impossível e a oração parece fumaça, quando a dor não passa e a fé parece insuficiente. Ele conhece, porque ele esteve ali, mas preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Sentir que Deus sumiu não é o mesmo que Deus ter sumido. Jesus gritou isso para o céu e Deus estava ali. O abandono era sensação, a presença era realidade. E 3 dias depois, a realidade confirmou isso de um jeito que não deixou dúvida. A lei aqui é dura. A fé não é garantia de conforto permanente. Não é. Quem te prometeu isso mentiu. A fé é garantia de que você não está sozinho, mas você vai ter dias, semanas,
talvez meses em que vai sentir exatamente o contrário. E nesses momentos, o grito de Jesus na cruz não é um sinal de fraqueza. É um modelo de oração. Você pode gritar, você pode questionar. Deus aguenta. A graça é essa, que a dúvida não te expulsa de Deus. Pelo contrário, pode ser o momento mais honesto da tua relação com Ele. Lembro de uma mulher da paróquia, Dona Marlene, que veio me falar depois da missa numa quinta-feira de novembro. Ela rezava toda manhã há 50 anos, terço na mão, primeira fileira, toda vez. E ali, com o marido internado morrendo, ela olhou para mim e disse que não conseguia mais rezar, que abria a boca e não saía nada, que achava que Deus a tinha abandonado ou que nunca tivesse existido. Eu fiquei em silêncio por um momento e depois disse o que achei mais honesto, que o silêncio dela era a oração mais verdadeira que ela tinha feito em 50 anos, porque ela estava diante de Deus, sem teatro, sem fórmula, sem palavras que não faziam mais sentido. Estava com a dor de verdade, na frente de quem podia receber aquela dor. Isso é oração. 3 semanas depois, o marido morreu. No velório, ela pegou a minha mão e disse: eu rezei, com raiva, mas rezei. É o que Jesus faz nessa quarta palavra. Ele reza com raiva, reza com dor, reza sem entender. E reza assim mesmo. A quinta palavra é curta e é poderosa exatamente por ser curta. Tenho sede. Num nível imediato, é humano. Jesus está desidratado, ensanguentado, pendurado numa cruz sob o sol de Jerusalém. Ele tem sede de água e ninguém dá. Alguém estende uma esponja com vinagre, o equivalente romano a humilhar alguém que pede água. Mas os místicos e doutores da igreja ao longo dos séculos viram algo mais nessa palavra. E eu concordo. Jesus tem sede de você. Não no sentido piegas de cartão de Páscoa, no sentido real que exige uma resposta. Ele tem sede de que você volte, de que você pare de achar que um dia você se acerta com Deus, de que você pare de viver na fronteira espiritual, nem dentro, nem fora, nem crente, nem descrente, naquele limbo cômodo de acredito, mas não pratico, que não te compromete com nada e não te liberta de nada. Tenho sede, dito na cruz, no momento mais vulnerável, com a voz rouca, os lábios rachados, o corpo arrebentado. Ele ainda tem essa sede, e a lei aqui é incômoda. Você não pode ficar indiferente diante disso. A indiferença é uma resposta, é a esponja com vinagre, é dizer, estou ouvindo, mas não me mexo. A graça é que essa sede existe em você também, mesmo que você não reconheça. Essa inquietação que você sente às vezes, aquela sensação de que a vida está cheia de coisas, mas de alguma forma está vazia. Aquela fome de algo que não é comida, não é entretenimento, não é reconhecimento profissional. É sede, da mesma natureza, do mesmo lado. Vocês dois estão com sede um do outro. E aí chegamos à sexta palavra, a mais curta de todas, 3 sílabas em português. Está consumado. Não é terminei, não é acabou, é está consumado, está completo, está perfeito, está cumprido, tudo o que precisava ser feito foi feito. A missão não foi interrompida pela morte, foi concluída através dela. Isso bate fundo quando você pensa nos novíssimos, nas últimas realidades de todo ser humano, a morte, o juízo, o que vem depois do juízo. A morte está por vir para todos nós, não é pessimismo, é aritmética. Você vai morrer. Eu vou morrer. As pessoas que você mais ama vão morrer. E no momento da sua morte, a única pergunta que vai importar é essa. O que ficou consumado na sua vida? Não o que você acumulou, não o que você construiu, o que você consumou, o que você completou, no sentido de ter vivido de verdade, de ter amado de verdade, de ter feito o que veio fazer aqui. Jesus diz isso na cruz porque a morte não é o fim da história, é a última página de um capítulo. E o que vem depois do capítulo depende de como esse capítulo foi vivido. A doutrina católica é clara e honesta sobre isso. Existe um juízo, não como teatro de punição, não como vingança divina, mas como revelação de verdade. No momento do juízo, a verdade da sua vida fica exposta, não para o constrangimento alheio, para que você veja com clareza o que fez com o que recebeu. E essa clareza já é possível agora. É o que o exame de consciência faz, é o que a confissão faz, é o que esse vídeo está tentando fazer. Criar um espelho limpo antes que a hora em que você não pode mais ajustar nada. Não é terrorismo espiritual. É amor. É o que um médico faz quando te diz que tem um problema que pode ser resolvido, mas precisa ser tratado agora, não quando virar emergência. Está consumado pode ser dito com alívio ou com peso, dependendo de como você viveu. Jesus o diz com alívio, com vitória, com a certeza de que cumpriu a missão que veio cumprir. Que palavras você vai dizer no seu último momento? Ou não vai ter palavras?
Vai ter arrependimento? Vai ter a sensação de que ficou algo por fazer, algo por dizer, alguém a quem você deveria ter pedido perdão, mas nunca pediu? Isso não é para te assustar, é para te acordar. Hoje, enquanto ainda dá, a 7ª e última palavra de Jesus na cruz é o que encerra tudo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Eu preciso que você pare um segundo com essa imagem. Jesus morre entregando. Não resiste, não negocia, não tenta mais um minuto. Ele olha para o Pai, esse mesmo Pai que aparentemente o abandonou 3 palavras antes, e entrega, com confiança, com uma certeza que a dor não destruiu. Você consegue imaginar esse nível de abandono? Não abandono como desistência, abandono como confiança total. Como dizer, eu não sei o que vem a seguir, mas sei em quem eu confio, e isso é suficiente. A maioria de nós vive o oposto disso. Vivemos agarrados ao controle, ao planejamento, à ilusão de que se a gente segurar forte o suficiente, as coisas não vão escapar. A vida, a saúde, as pessoas, os planos. E quando escapa, e vai escapar, porque sempre escapa, a gente desmorona. Jesus despe tudo, entrega o Espírito e entrega para o Pai. A lei aqui é definitiva. Você é mortal. Você não tem controle sobre a maioria das coisas que mais te assustam. A morte vai chegar, o juízo vai chegar, o que você fez ou deixou de fazer com a sua vida vai ficar exposto. Isso não é evitável. A graça é a única coisa que muda a equação. Que do outro lado dessa entrega tem um Pai que recebe, que não descarta, que não condena quem entrega com honestidade. Glória, que é o quarto novíssimo, a 4ª realidade última, não é um destino automático, não é um prêmio de consolação. É o que acontece quando a vida inteira é orientada na direção dessa última entrega. Quando você vai construindo ao longo dos dias uma intimidade com Deus que torna possível, na hora da morte, dizer com sinceridade, nas tuas mãos entrego. E isso começa agora, não depois que você resolver os seus problemas, não depois que você se sentir mais espiritual, não depois da próxima Semana Santa. Agora, sabe o que é interessante? Jesus não disse essas 7 palavras para o céu, disse do chão, disse com o corpo arrebentado, com os pulmões prestes a parar, com o sangue escorrendo. Ele disse isso dentro da situação, não depois dela. Você não precisa resolver a sua vida para começar a falar com Deus sobre a sua vida. Você não precisa estar bem para pedir que Ele esteja com você. Você não precisa de uma fé perfeita, precisa de uma fé verdadeira. E verdadeira significa honesta, significa dizer o que é, mesmo que o que é seja bagunçado, confuso, cheio de raiva ou de medo. Deus entende o sotaque. Eu carrego comigo uma história que não conto muito. Há alguns anos, um jovem de 22 anos da paróquia se foi, de forma abrupta. 3 semanas antes tinha conversado comigo numa confissão rápida depois da missa. Havia dito que estava passando por uma fase. Eu dei uma penitência, uma bênção e deixei ele ir. Por meses, eu acordei às 3 da manhã pensando na mesma coisa, que eu deveria ter feito uma segunda pergunta, que eu olhei nos olhos dele e não vi o que estava lá dentro. Não conto isso para dramatizar. Conto porque é parte do que me faz levar a sério cada conversa, cada roteiro, cada momento em que alguém está do outro lado me ouvindo. Você pode estar naquela fase agora, aquela fase em que você diz que está bem, mas não está, em que você continua funcionando por fora, enquanto por dentro alguma coisa está parando. E às vezes o que essa pessoa precisa é que alguém faça a segunda pergunta. Então eu faço. Você está bem de verdade? Não estou pedindo para você responder para mim. Estou pedindo para você ser honesto com você mesmo. E se a resposta for não, então o melhor lugar que existe para levar esse não é exatamente o Deus que disse tenho sede, que disse por que me abandonaste, que disse está consumado, de dentro da dor. Ele não vai te pedir que você seja diferente do que você é agora. Vai te pedir que você seja honesto sobre o que você é agora. Essas 7 palavras não são história, são convite. Pai, perdoa-os. É um convite para você soltar o que está te prendendo. Hoje estarás comigo no paraíso. É um convite para você não desistir de quem você ama, nem de você mesmo. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. É um convite para você estar presente onde sua presença importa. Por que me abandonaste? É um convite para você trazer a dor de verdade, sem disfarce. Tenho sede. É um convite para você saciar a sede que você tem, mas não sabe como nomear. Está consumado. É um convite para você perguntar o que ainda não consumou na sua vida, enquanto há tempo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. É um convite para você aprender a soltar o que não cabe nas suas mãos.
7 convites, ditos numa cruz, ditos para você. Agora eu quero te propor uma coisa concreta. Não quero que você termine esse vídeo e vá em frente como se nada tivesse acontecido. Isso seria exatamente o que a gente estava falando no começo. Ouvir e passar. Escolhe uma dessas 7 palavras, só uma, a que mais te tocou, a que mais te incomodou, a que você sentiu que não queria ouvir. Pega essa palavra e fica com ela hoje. Não precisa resolver, não precisa entender tudo, só fica com ela. Faz um exame de consciência simples. Pergunta a si mesmo, onde essa palavra me pega? Onde ela revela algo que eu prefiro não olhar? Onde ela está me convidando a mudar alguma coisa? No jeito como trato as pessoas, no jeito como rezo, no jeito como me cuido, no jeito como estou ou não estou presente para quem depende de mim. E se você não vai à confissão a tempo, semanas, meses, anos, considera ir. Não porque você é um caso perdido, pelo contrário, porque você não é. Porque o segundo condenado da cruz, com um último fôlego, pediu e recebeu. E você tem muito mais do que um último fôlego. Me diz nos comentários. Qual das 7 palavras chegou até você hoje? Não precisa explicar muito. Pode ser só a frase, pode ser uma palavra, pode ser essa aqui me pegou. Isso me importa. Isso é mais do que um número num algoritmo. É saber que a conversa chegou onde precisava chegar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Não para encher a sua agenda de conteúdo religioso, para ter um lugar onde a fé é tratada como ela é, real, difícil, necessária e completamente humana. Eu estou aqui e o Pai está esperando a sua entrega.